aqui a palavra do Senhor está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 e 11. E eu quero compartilhar com você esta palavra, em nome de Jesus. E que essa palavra, ela refere aos anciões, aos filhos que foram cativos da Babilônia, levados para Babilônia, os anciões, os sacerdotes. A palavra do Senhor diz que glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Vamos dar uma referência aí. Diz assim, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 e 11. Olha o que diz a palavra do Senhor, amado. Porque diz assim o Senhor: certamente que passando 70 anos em Babilônia, vós visitar-te e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer vós ele em lugar, porque bem sei o seu pensamento que tem em vosso respeito, diz o Senhor, pensando em paz e não mal, para vós tais o fim que esperarais. Interessante, quando nós lemos essa palavra aqui, essa mensagem, nós temos que ver o contexto dessa mensagem. E eu creio que essa mensagem, ela está direcionando, amado, ali os anciões, em nome de Jesus, está dando ali o direcionamento aos anciões que estavam ali cativos na Babilônia, que estavam presos ali, que foram levados, e principalmente aos anciões que estavam ali no cativeiro na Babilônia. Você tem que analisar e pensar, amado, para que a gente venha entrar nessa mensagem, nós temos que ver o contexto dessa mensagem. Veja bem, Nabucodonosor, ele saqueia o templo de Jerusalém, leva os utensílios, queima e leva uma parte ali para a Babilônia, onde ele estava aprisionado, onde ele estava acorrentado. Mas vale ressaltar que uma pequena minoria ficaram em Jerusalém e outra parte foi levado cativo. E nós vamos analisar que aqueles que foram analisados, que foram levados, eles estavam ali pensando de uma maneira que eles foram esquecidos por Deus. Eles foram ali abandonados por Deus. Mas outra parte ficaram em Jerusalém e se gabaram, porque eles acharam que não era digno de estar ali, também foram levados. Veja bem, Deus ele vai levantar Jeremias no momento que a igreja, a palavra do Senhor, ela foi aberta. O livro foi aberto. Jeremias vai ser levantado por Deus e manifestado por ele naquele momento para dizer, ele tinha vindo escolhido para, antes mesmo de viesse dentro da sua madre, e ele viesse ser chamado para profetizar, amado. Nós vamos analisar, interessante que o momento da chamada de Jeremias era favorável. Jeremias era filho de sacerdote Eutias, morava em hoje Anamote, ele chamado de uma vila hoje. Deus vai se revelar para ele ali. Ele levanta e vocaciona para profetizar contra aquele povo que estava ali.
mas só que naquele momento era algo favorável, porque na verdade que do todo o andamento do tempo, Deus vai se revelar a ele, vai se dar nesse momento, porque o reinado de Josias era favorável. Só que o princípio, amado, o princípio ali, que a palavra ali falou a vaidade, a palavra ela foi aberta, o livro foi encontrado, o povo não tinha recebido e se levantado contra Deus, transgrediram a palavra do Senhor. Só que agora, mas anos e anos se passaram, 70 anos, o povo que estava ali foram transgredir a palavra do Senhor. O reinado de Josias aproximadamente duraria 40 anos. E o ministério de Jeremias há 41 anos. Aí está a questão de como Deus vai levantar Jeremias. O povo se levantou contra Deus. O povo virou contra Deus sobre a sua palavra, amado. Então, nesse momento, Deus vai levantar Jeremias para transgredir aquele povo. Eu quero falar algo para você, meu amado, em nome de Jesus, que havia um tipo de profecia, a profecia da correção e a profecia do quê? De direcionamento. Deus vai levantar Josias e Jeremias naquele momento que a palavra vai a valer. O livro foi aberto e o povo foi transgredido ao Senhor. Hoje não é diferente, amado. O povo está transgredindo a palavra do Senhor. O povo está em pecado. E a palavra está sendo anunciada em todo momento. Ela está sendo anunciada em 4 lugares dessa terra. E o Evangelho ele vai e produz resultado. Para que nós venhamos entender que o chamado de Jeremias, eu quero dizer algo para você, amado. Jeremias vai ser levantado por Deus para transgredir o povo, o pecado do povo ali. E anunciar o cativeiro babilônico. Nesse período, a Babilônia pega força, a Babilônia cresce, invade Jerusalém, leva os cativos, toca fogo, leva o tecido do povo ali de Jerusalém. Os povos que ficaram ali, ele achava que ele não era merecido por Deus, nem a transgressão de Deus. Então, o povo estava ali com o sentimento de abandono, o sentimento de amar que a correção de Deus. Ele achava que Deus tinha abandonado ele, que Deus tinha esquecido ele. Mas só que neste momento, amado cativo 29, o momento que lá no exílio, lá na Babilônia, iam se levantar falsos profetas. Os profetas, eles vão profetizar os exilados que estão lá aprisionados. E que ali eles vão falar que aquele ali, a profecia ia durar 2 anos, mas não é. Ia durar 70 anos. Mas se você inclinar sua atenção para o capítulo 29, Jeremias vai assinar uma carta rebatendo a falsa profetizando que os falsos profetas vão dizer lá, não vai durar 2 anos, vai durar 70 anos. Mas que esse cativeiro, amado, uma permissão de Deus, que o trabalhar de Deus por 70 anos, mano. Jeremias ele vai contra a mão, me permita dizer, ele vai contra a regra. Porque nesse momento, amado, o povo ali estava crendo na profecia dos falsos profetas ali. Então, nesse momento, Jeremias vai contra a mão, vai contra a regra, debatendo contra os falsos profetas que estão profetizando lá na Babilônia. Eu quero dizer para você que Jeremias, ele vai profetizar uma profecia de orientação.
Não mande correção, mas mande orientação. Eu quero dizer para você que há pessoas que vão levantar contra você, contra a sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que não endurece o teu coração quando ouvir a voz do Senhor. Receba a palavra. Pode ser uma profecia de correção, cara? Pode. Uma orientação? Pode. Eu vou dizer para você, a palavra do Senhor em nome de Jesus diz aqui, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Segundo Crônica, capítulo 20, versículo 20, verso 10. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 20, verso 10, diz assim: crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguro e crede nos seus profetas e prosperarei. Ainda tem profeta nesta terra, amado. Cara, como é que eu posso saber que essa profecia é verdadeira ou não? Só você conhecer a vida dessa pessoa. Se ela tem uma vida de santidade, se ela tem uma vida de oração, se ela tem uma vida de trabalhar com o Senhor, aí você vai saber se essa profecia aqui, alguém passou na tua frente lá e disse para você se é verdadeira ou não. Mas a palavra do Senhor tem profeta aqui. Mas lá nos livros, lá na Babilônia, se levantaram 4 falsos profetas profetizando: olha, vai durar 70 anos, não. Vai durar 2 anos, não. Vai durar, sabe o que, amado? 70 anos. Então Jeremias vai se levantar, ele vai assinar uma carta e dizer, principalmente para os anciãos que estão na Babilônia: olha, a profecia não vai durar 70, vai durar 2 anos. 2 anos de cativeiro, amado. E quando nós olhamos o versículo 29, nós olhamos que o profeta Jeremias vai ser boca de Deus naquele lugar. Agora eu pergunto uma coisa: aqueles que estavam ali crendo na falsa profecia, os anciãos, eu vou dizer uma coisa: Satanás, ele vai defamar contra aquele povo. Ele vai dizer assim: ei, ele vai durar 70 anos. Eu vou dizer algo para você, amado. Quando aquele povo que estava escravizado ali, e ele pensa a falsa profecia, eles, quando nem imaginava, ele já não tinha mais força. Ele não tinha mais como gerar mais filho para trabalhar, porque já tinha passado 70 anos, ele já não tinha mais como crescer, plantar, criar. Jeremias vai combater a falsa profecia daquele povo, daquele falso profeta. Eu vou dizer uma coisa para você, amado. E sabe o que vai acontecer ali? Ele vai escrever aqui uma carta. No versículo 29 ele vai dizer assim, em nome de Jesus. Já estou quase finalizando a mensagem. Olha o que ele vai falar aqui. Glória a Deus. Exaltado o seu nome, Senhor. Diz assim a palavra do contexto. Versículo 29. Aleluia. Diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor no capítulo 29, versículo 11. Pela falsa promessa, mano. Porque vocês bem sei os seus pensamentos, eu vossos respeitos. Respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de males, para os vossos fins que esperarei. Eu não sei qual é o pensamento que você está pensando agora. Já, cara, eu tenho projeto, eu tenho plano para 2024. Já, cara, eu fui defamado por uma falsa profecia na minha família, no meu caso, no meu ministério. Eu vou te dizer uma coisa para você, mano. A última palavra quem dá é o Senhor. Mas o Senhor vai profetizar para aquele povo.
para que ele não se acomode. Eles estavam com sentimento, dois tipos de sentimentos ali. Achavam que tudo tinha se acabado, tudo tinha se passado. Em nome de Jesus, Deus vai falar assim para ele. Qual é, Carlos? Qual é o sentimento que eles estavam passando ali? Em nome de Jesus. Primeiro sentimento que esse povo estava vivendo lá no cativeiro, e que por causa da falsa profecia, de 2 anos o cativeiro liberava e o tempo se acomodava. O que tem? Eles iam cochilar, eles iam se acomodar. Será que vai passar 2 anos? Então nós vamos parar aqui nossas atividades, nós vamos dar procedimento e nós vamos, porque 2 anos nós estaremos voltando para o quê? Para Jerusalém. Se vai durar 2 anos, deixa Deus trabalhar. Eu vou dizer algo para você, amado. O que você vai poder fazer, você vai ter que fazer, mas o que você não fazer, Deus vai fazer por você. É como aquela mulher que estava ali. Deus vai receber a mensagem de Marta e Maria. Senhor, se tu não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus vai dizer, tira a pedra. Tira a pedra, Maria. Mas já dura 3 dias, ele já fez, cheira mal. Marta, se você ver agora, Deus, lá o teu irmão viverá ainda hoje. Mas foi no dia do limite de juízo. Não, é agora. A Marta teve que tirar a pedra, mano. Sai pra fora, Lázaro! E Lázaro saiu pra fora. Para todo mundo ver isso ali, amado. Que Deus é Deus. Que Deus é algo sobrenatural naquele lugar. Há muitas coisas que tu vai poder fazer, mas tem coisas que tu não vai poder fazer, mas que Deus vai fazer algo impossível. É uma porta de emprego, é uma causa, é teu filho na droga, é na prostituição. Você tem que ser boca de Deus na tua família, tu tem que ser profeta, tu tem que ser ministro do Senhor, e com a autoridade que tu falar o nome do Senhor, vai acontecer. É o sentimento que ele estava ali no cativeiro, no momento de abandono, que a transmissão de Deus achava que ele tinha abandonado ele. Segundo sentimento que eles estavam enfrentando, que era um sentimento de incerteza do futuro, do medo daquilo que iria acontecer. Até porque a palavra de Jeremias confronta as falsas profecias. Eu repito, confirma dela estando questionado que requisito de cativeiro a falsa promessa. Quer dizer, possa ser que você tenha abrido um empreendimento, seu negócio, mas nesse momento você está dizendo, Carlos, será que vai dar certo? Carlos, será que esse empreendimento vai ser grande? Eu vou dizer para você, amado, uma das estratégias de Satanás é o que bloquear aquilo que você está querendo fazer. É o sentimento, a vergonha, o medo. É nessa atitude que Satanás ele entra para paralisar o teu projeto, o teu plano. Eu vou te dizer uma coisa, para o ano de 2024, eu vou profetizar na tua vida. O teu telefone vai tocar, aquela corrida vai ser uma empresa, vai te chamar, para você fazer uma das melhores empresas aqui no estado da Amazonas, Zona Franca. Você vai ser chamado para fora, para pregar a palavra. Eu não sei qual é o teu chamado, mas Jeremias tinha um chamado. Ele foi convocado dentro da sua mãe. Ele tinha uma vocacional para profetizar lá na Babilônia, os falsos profetas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, mano, surgirão muito no seu nome, dizerão que são Cristo. Mas lá a palavra lá em Mateus capítulo 10, versículo 12, diz assim, o mercenário que não é pastor, ele vem e rebata seu ovelha e foge. Há muito mercenário, mano. Há muitos falsos profetas. Que é aquele que quer só engordar com as suas ovelhas, tirar a lã, mas quando vê o lobo ele foge. Ele fala a palavra, uma palavra configurada, o lobo. Lobo é Satanás. Ele vem para matar, roubar, destruir, tirar tudo aquilo que você tem. Mas Deus, ele está entrando nesse momento, nesse cativeiro. Deus está te levantando nesse momento para tu ser profeta na tua casa, na tua família, na tua escola, no teu trabalho. Não desiste da tua promessa. Deus, ele está falando com pessoa aqui nesse momento.
Jeremias vai ser levantado no momento que a palavra vai pela valer. Uma das melhores armas do adversário, Satanás. Sabe qual é, mano? Eu creio que tem pessoas que estão querendo em busca dos seus objetivos, dos seus planos. Eu não sei se há de acontecer. O pai do automóvel, Ford, o ônibus que mais, ele diz essa palavra que nunca irá substituir um carro por um cavalo. Muitos creem em homem, outros creem em cavalo, mas eu creio no Senhor Jesus, do Senhor dos Exércitos. Eu creio nele. Ford, ele era alvo de crítica. É um dos inventores do carro. Sabe que esse carro onde você está andando aí foi um dos inventores da história da humanidade, o Ford. Ele era alvo de crítica. E toda vez que ele fazia um carro, dizia que o carro não vai dar certo. Vou te dizer uma coisa. Ford fazia carro e mais carro, mas ele era alvo de crítica. Mas eu quero dizer para você nesta noite que tu está tendo uma oportunidade agora de aceitar Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da tua vida, da tua alma. Jesus está voltando, volta para ele enquanto é tempo. Se o que você quer profetizar na tua vida, levanta a mão direita agora, aonde você está. Profetiza na tua mão, na tua vida, na tua casa agora. Todo esse lado do inimigo, todo dado formado vai cair por terra. Eu aniquilo nesse momento na tua casa. Se fizer algo contra você, eu despacho nas encruzilhadas, no terreno baldio, no cemitério, para destruir o teu casamento, a tua casa. Eu aniquilo nesse momento Satanás e cai por terra. Ele está sobre meus pés. Nesse momento Deus tem poder. Deus está entrando nesse lugar, nesse cativeiro. Deus está tirando tudo nesse momento, tudo no motor. Deus está te colocando no melhor lugar para você profetizar na tua família, porque tu é sacerdote, tu é sal desta terra. Eu profetizo na tua casa, tu virá o melhor deste ano, tu comerás o melhor desta terra. Oh meu Deus, meu Pai, está acontecendo algo aqui neste lugar. Eu estou nesse momento lá no Espírito Santo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, alcance este homem, esta mulher, falando com ele nesse momento o coração dele, meu Pai. Oh meu Senhor, meu Deus, eu declaro que Jesus vai quebrando toda corrente, toda prostituição que fizeram contra este homem, meu Pai, nada deu certo. Oh meu Pai, ele já entregou currículo. Oh meu Pai, não chamaram ele. Oh meu Deus, eu declaro sobre a tua vida, a maldição está sendo quebrada, a maldição está sendo aniquilada. Oh meu Deus, meu Pai, oh meu Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, meu Deus. Oh meu Pai, claro que nesse momento os anjos estão acampados, estão tocando o coração deste homem. Oh meu Deus, não sei. Oh meu Deus, se tem alguém que recebe esta palavra, se tem alguém que recebe esta palavra, dá glória a Deus agora onde você está. Diacão está recebendo essa palavra, Diacão. No nome de Jesus. Eu estou sentindo aqui, mano, o renovo do Senhor Espírito Santo. E que se a obra de Deus, ela vai enviar pessoas aqui compromissadas para ser levantado profeta nesta terra. Eu declaro em nome de Jesus. E você vai sentir no coração. Você vai ter uma autoridade de chegar àquele homem, àquela mulher. Antes de terminar essa mensagem, meus 7 anos de ministério, Deus me deu uma profecia de correção, não de orientação, a um casal de pastor, entre aspas. Deus falou comigo verdadeiramente em sonho, e ele disse: abre a tua boca e vai lá e profetiza. Esse casal
É o momento que eu estava ali, pronto, prontidão, para fazer a obra. Esses casal que se diz pastor se levantaram contra o ministério para paralisar, para aniquilar. Mas Deus lhe deu uma palavra: vai lá e profetiza. Eu tenho boa revelação para te passar. E naquele momento eu abri uma cortesia, entrei. Nós estávamos preparados para fazer a Santa Ceia, ensaiamos. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: você não vai ceiar, você não vai servir, mas naquele momento você vai me prostrar diante de mim e fala tudo que eu tenho que falar para esses dois casais. Estava aqui a minha esposa de testemunha, amado, ocular. E no momento que o Espírito Santo tinha falado comigo, ela disse: tu vai falar isso, vou falar. Porque ai de mim se eu não falar. Ai de mim se eu não dizer algo assim, dois pastores, entre aspas. A obra estava em andamento. Nós tínhamos consagrado 9 obreiros para a palavra do Senhor lá em Mateus: rogai o dono da seara para que venha o quê? Cefeiro. A seara é grande, amado, faz falta pouco cefeiro. E os poucos que ali tinham o quê? Então não sou melhor. Só que naquele momento eu fui defamado por uma falsa profecia dentro do ministério para aniquilar, parar. Eu vendo aquele negócio, eu não podia parar, calar. E o Senhor vai e profetiza contra esses dois casais. E naquele momento, amado, ao anoitecer nós subimos lá. Ele abriu uma audiência, me receberam. Até o momento ali, a palavra, a conversa foi agradável. Mas naquele momento a palavra começou a ser distante. E ele perguntou de mim: o que vocês querem daqui? O que traz vocês aqui? Eu disse: eu tenho algo da parte do Senhor, meu irmão. Eu tenho algo da parte do Senhor, eu quero profetizar na tua vida. O que você está fazendo aqui, você é errado. Nós ganhamos 9 obreiros, cadê os obreiros que estavam aqui? Os obreiros foram saindo, amado. Os obreiros foram saindo da casa do Senhor. E isso me preocupou muito. Porque em nosso Senhor Jesus, Ele te dá 99, 100 ovelhas. Das 100 ovelhas, Ele não deixa nenhuma. E se deixar uma ovelha escapar, tu vai dar conta dessas ovelhas. O que tu fez dessa 99? E daqueles 9 obreiros foram saindo aos poucos. Isso me preocupou, eu fui orar e fui jejuar. E naquele momento, naquela noite ali, fizemos uma oração antes de iniciar a conversa. Mas Jesus disse para mim: fala tudo que tu tem que falar, não deixa nada. E eu profetizei e disse: pastor, eles, como uma mensagem de correção, eu disse: você tem que parar com isso aí. O que você está fazendo está afundando o ministério. Isso não é de Deus. Porque se você não parar, Deus vai parar vocês. E eles não aceitaram a palavra do Senhor. Eles não deram vida à palavra do Senhor. Eles não deram vida à profecia e não deram ouvido ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. E naquele momento ali, amado, eu fiquei triste. Olha que diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, santo teu nome, Senhor. A palavra do Senhor diz assim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo teu nome, Senhor. Cadê a palavra, meu Pai, que eu estou encontrando aqui, meu Pai? Nesse dispositivo, Senhor. Abre a mente do teu filho, meu Pai. Em nome de Jesus, para que eu venha profetizar aqui. É
esta mensagem, vem concluir. Está em cima do texto da mensagem, amado. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo nome, Pai. A palavra do Senhor diz assim, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu vou do Senhor. Glória a Deus. Assim diz a palavra, amado. Perdão, estou encontrando aqui. Glória a Deus. Livro de Colossenses, capítulo 12, versículo 6 diz assim, ó, as Escrituras Sagradas. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelos que comer ou com beber, e pois não celebrais sempre dias santos, cerimônias da lua nova e do sábado. Quer dizer, foi feito várias mudanças ali naquele lugar. Mudança de cabelo, mudança de fardamento, sapato, mudança de horário, mudança que às vezes não tinha nada com o ministério, a doutrinária, amado. E muitas coisas que eles queriam ter a correção do outro ministério. Eu disse, isso não está certo. Com isso vocês não vão afastar as ovelhas, vocês vão tirar do ministério. E realmente estava acontecendo isso. E muitos irmãos estavam saindo da igreja, amado. Aí eu disse para eles assim, se isso for de Deus, eu vou profetizar na vida de vocês 3 correções. Se vocês não pararem, o ministério de vocês vão pendurar, vai cair. E o que aconteceu, amado? Eles perguntaram, mas é da parte do Senhor? É da parte. Não, eu não creio nisso aí. Eu não creio nessa profecia, mas essa profecia é enganosa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 10, 31 e 32 diz assim, por isso, vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, e nem nesta terra, nem por fim. Eu perguntei, quer dizer que isso não é de Deus? Eu vou falar para você agora a palavra que o Senhor me deu para minha revelação para ele. Se ele não parasse com essa falta de profecia, de gentilezas, doutrina de homem, que estava fundando o ministério, Jesus ia parar. Ele me mostrava esse casal, uma mala saindo do ministério. Eles já disseram, não, eu não aceito isso não. Isso não é de Deus. Eu disse, é sim de Deus, porque Deus me mostrou, trouxe até aqui em vocês. A outra profecia que eu profetizei de correção, sabe qual é, amado? Que o ministério não duraria muito. Ia se acabar. Ia parar. Durou 6 meses para esse pastor, casal, entre aspas, sair do ministério. Saíram com uma mão atrás e outra na frente. Ao chegar no outro ministério, prepararam outra coisa que não tinha agradado a Deus. Deus abateu, tirou, caiu. Eu vou te dizer uma coisa, amado. Quando Deus pedir para você falar, não endureça teu coração, fale para essa pessoa. Claro, mas essa pessoa vai ficar chateada comigo. Não se esquenta com isso, que Deus está no comando e controle. Se Deus falou, fala. Não endureça teu coração, mas a palavra. O profeta Isaías, ele vai tomar a medida cautelar. A palavra do Senhor diz que tinha um homem, Ezequias,
como a enfermidade mortal. A palavra do Senhor diz que Deus ele usa o profeta messiânico até aquele palácio. Ao chegar aquele palácio, diz a palavra do Senhor que aquele profeta estava ali, acometido de uma enfermidade, uma chaga mortal. E a palavra do Senhor diz que Jeremias, o profeta Isaías vai chegar aquele tempo. Aí os anciãos falaram para ele: Senhor, o profeta está aí no palácio. Manda entrar. Ele pensava que o profeta ia orar sobre ele e a enfermidade ia ser curada, mas não é, amado. Não é desta maneira. Quando a pessoa está no erro, no pecado, às vezes é um trabalho de Deus, é um agir de Deus. Nada acontece por acaso neste lugar. É o que estava acontecendo naquele povo ali. Foram defamados contra uma falsa profecia do falso profeta ali. E o profeta Jeremias vai dizer, vai combater ele. Não vai durar 2 anos, vai durar 70 anos. Ele estava ali, uma incerteza e um abandono. Será que vai dar tudo certo? Nós vamos cruzar os braços, nós não vamos fazer mais nada, nós não vamos dar consequências nas nossas atividades. Mas eles foram blasfemados contra uma falsa profecia, porque achavam que ia durar 70 anos. 70 anos ia se passar com biologicamente, eles não terão mais força, eles não terão mais como fazer filho, eles não terão mais como progredir, porque eles foram defamados com uma falsa profecia ali na Babilônia. Jeremias vai escrever a carta combatendo os falsos profetas. Eu vou te dizer uma coisa para você. O profeta Isaías vai profetizar para esse homem, Ezequiel. No momento que ele chega no palácio, ele vai dizer: arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Naquele momento, aquele rei Ezequiel, ele vira o rosto para a parede e começa a chorar como uma criança. Ele começa a orar, a chorar como uma criança. A palavra lá em Salmo diz que o olho dos céus estão atentos sobre os fiéis da terra, amado. Ele está olhando até o teu meio, o teu agir, do teu jeito. Não te desespera, ele conhece, ele sabe do teu coração. Ele sabe a tua dificuldade. Você já tem alguém dentro da tua casa e tem se levantado contra ti. Mas ele está contigo. Ele está falando por esse momento de pessoas. E aquele Ezequiel, ao momento que o profeta Isaías vai sair do palácio, Deus fala para ele: volta para... profetiza na vida dele: tu não morrerás. Deus acrescentará 15 anos na tua vida. Tu vencerás teus inimigos, o rei da Síria ali. Aquele rei, ele se alegra e deseja no Senhor. Mas ele quer um sinal. Hoje as pessoas estão assim, eles querem um sinal. A palavra do Senhor diz que você não vai ver um sinal sequer, amado. Porque aqui ainda há profeta, há nesta terra, profetizando sobre ele. Deus ele vai enviar um cachaceiro, Deus vai enviar um louco para ir à tua casa. Mas quando ele falar a boca desta pessoa, ele tem que ouvir a voz do Senhor falando com ele verdadeiramente e realmente é de Deus. Você viu o que aconteceu aqui na oração? Está aqui, ó. O livro de oração. Se você quer colocar o nome da sua vida, da sua família, está aqui ainda. Há tempo ainda. Nós vamos orar para sua família, para sua casa. O que dá de você colocar o nome do seu filho aqui, dessa família aqui nesse livro? É difícil, amado? A palavra é da todas as profecias que estão sendo reveladas. A única que ainda está sendo pregada é o Evangelho de todos os 4. Aí sim, virá o fim do mundo. Aí toca as trombetas em todos os 4 lugares. E aí o som vai se tocar. Nem todos virão ouvir o toque da trombeta. Somente aquele que está fiel ao Senhor. Ele virá como um ladrão. Dia e de noite, não se sabe. Nem os anjos sabem o dia que ele irá vir. Mas o momento está próximo. O momento está chegando. O momento está vindo para receber a tua ovelha, a sua igreja. E se você não estiver nos caminhos do Senhor, se você não estiver alicerçado na santidade, você vai ficar a sua família. Cara, eu não quero ir para o inferno.
Se eu perguntar a alguém aqui que quer ir para o céu, todo mundo quer ir. Pois é, amado. Mas é um preço, é uma santidade para você chegar lá. Não vai cair de todo mundo beijada, não. Tem um preço, amado. Tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Deus, ele não quer te levar, não tem, a palavra lá em Efésios diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que ele se converta dos seus caminhos e volta para o quê? Para a volta do Senhor. Cara, eu congregava, mas eu fiquei desanimado com o homem. Eu chorei, falaram mal de mim, não me deram paz do Senhor. Eu até fazia a obra, mas hoje eu não faço mais a obra. Então volta para os caminhos do Senhor, se arrependa dos teus caminhos, volta. João Batista estava no Jordão e dizia: arrependa-te, se converta dos seus atos, da sua imoralidade, da mentira, volta de novo para o Senhor. João Batista, ele pregava ali no Rio Jordão, amado, cheio do Espírito Santo. O maior profeta, diz a palavra, maior que João Batista, nascido de mulher. Ele pregava com ousadia, com palavra. Eu quero dizer para você que o nosso adversário, ele não dorme. Aqui nós estamos fazendo aqui neste momento, amado, o reino do Espírito está sendo levantado lá. E tudo que nós fazemos aqui, sabe o que acontece? Está sendo petrificado o inferno. Está sendo abalado no inferno. As portas do inferno não prevalecerão a tua igreja. Não pararão. Porque Deus, ele está no comando e controle. Deus é nosso general. Deus é santo. E ele vai estar falando. Assim eu agradeço aqui a oportunidade. Então vou chamar aqui o nosso pastor Paulo para fazer a oração final.